Saudações em Cristo Jesus. Meu nome é Expedito e é um prazer enorme estar falando com você a respeito de um assunto que é tão debatido em toda a humanidade: a volta de Jesus. Estamos observando tudo o que está acontecendo em nossa volta e concluímos que tudo indica que Jesus vai voltar. O terceiro templo de Jerusalém, meu segundo vídeo, que quero agora abordar com vocês e dizer o seguinte: muitas pessoas associam a vinda de Jesus com a construção do terceiro templo de Jerusalém. Para os judeus, isso pode ser uma advertência, mas para os cristãos, é uma advertência? É necessário? O que vocês podem compreender? Temos muitos argumentos para associar um assunto ao outro, antes de começar verdadeiramente o significado do Templo de Salomão para o povo de Deus e para nós, os cristãos. O Templo de Salomão. E assim se acabou a obra de Salomão. Como já falei no vídeo anterior, Deus sempre quis se manifestar para o seu povo. Era o desejo de Deus estar entre seu povo, ser glorificado, ser amado, ser louvado, e tem toda uma história para que possa ser contadas, a respeito desse templo de Salomão. O templo de Salomão começa com a tenda. Pois bem, era na tenda que se guardava a Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? Era a presença de Deus que ficava ali guardado naquela tenda que era armado temporariamente. Então, a ideia principal foi do rei Davi para construir um templo para Deus. E finalmente, seu filho Salomão constrói um templo para Deus. E ali era guardado os tesouros da casa de Deus. Também a Arca da Aliança estava ali guardados. Porém, a história vai contando que houve várias formas de profanar aquele lugar onde fora construída para ser a morada de Deus, o lugar da presença de Deus. Vários períodos, o Templo de Salomão foi profanado, além de contar o distanciamento do povo de Deus do seu próprio Criador. O neto de Manassés, Josias, foi o último a fazer reparo no templo do Senhor. A idolatria continuou entre os sucessores e finalmente Deus permitiu que o rei Nabucodonosor da Babilônia destruísse o templo e levasse o povo para o cativeiro. Somente 50 anos depois é que começa a autorização para a reconstrução do templo. Mas nesse período, o que acontece? Muitos samaritanos se
prostaram e se ofereceram para ajudar na construção. Mas os judeus não quiseram. Por que os judeus não quiseram? Porque aqueles samaritanos eram descendentes de judeus casados com pessoas da Síria. E naturalmente eles temiam que alguma coisa viesse a acontecer naquela construção. De birra, por não serem aceitos para a reconstrução do templo, eles começaram a minar a construção, reclamando, oferecendo denúncias, maltratando os judeus, indo fazer bastante fofocas, fazendo manifestações contrárias, até que por fim o templo foi paralisado por 10 anos. Somente aquilo que já tinha sido feito ficou. Mas depois de 10 anos, o povo disse: não, vamos começar a reconstruir o templo. E assim foram acabados aquele templo. Para os israelitas, há um significado muito grande do templo de Jerusalém para eles. Verifique que não está de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Porque o significado deste templo para os israelitas tem muitos aspectos. E estes aspectos são: que simbolizava a presença de Deus entre o seu povo, e através da presença de Deus, os israelitas se sentiam fortalecidos e assim podiam caminhar tranquilamente. Era como se fosse um amuleto. Embora eles não fossem genuinamente fiéis àquilo que Deus pretendia para eles. Eles não obedeciam à lei na íntegra. E, portanto, há muitas representatividades do templo. Por causa da Arca da Aliança, a presença de Deus entre o povo. Várias manifestações do próprio Jesus em relação ao templo. Entre uma manifestação foi derrubar as barracas do templo, espalhar o dinheiro, no termo bíblico está lá, e dizer que aquele lugar não era um lugar para profanação do templo de Deus. Por fim, o templo foi destruído em 70 anos da era cristã, depois de Cristo. Portanto, hoje, para os israelitas, é como ter a presença de Deus entre eles. Mas para nós, os cristãos, tem um significado igual a de Israel, o templo de Jerusalém? A importância do templo no Novo Testamento deve ser considerado no contexto daquilo que o templo simbolizava no Antigo Testamento. A igreja primitiva de Jerusalém estava frequentemente no templo na hora da oração. O ênfase do culto para os cristãos transfere-se do templo, do prédio, para a congregação, para a igreja de Cristo. E também é transferido da congregação para as pessoas individualmente. Olhe o que diz a palavra de Deus
A ênfase recai sobre a congregação inteira, a igreja de modo geral, né? E também recai sobre o templo do Espírito Santo, que somos nós. Então a palavra de Deus diz assim: vós sois o templo do Espírito Santo, morada de Deus. Então aí, vamos ver como está escrito. Como templos de Deus, em meio a uma sociedade perversa, o povo de Deus, em Corinto, não devia participar dos pecados prevalecentes naquela sociedade. Devia rejeitar a forma de imoralidade. O templo de Deus deve ser santo. E o que diz em 1 Pedro 1,14-16? Como filhos obedientes, não vos conformando com as corrupciências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos também. Santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está: sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,14 e 16. Devemos reconhecer que o presente sistema político é mundano e mau. Atos 2,40. Gálatas 1,14. Que está sob o controle de Satanás. João 12,31. Devemos sim resistir às formas mundanas e se aproximar do Senhor Jesus. O significado do Templo de Salomão para nós é só o que ele representava no Antigo Testamento. Mas, para nós, no Novo Testamento, ele não vai mais representar absolutamente nada em relação à nossa esperança. Porque a Igreja de Jesus espera o retorno do Senhor Jesus para que possa concretizar e terminar este período dos gentios. E quando é que o período dos gentios termina? Ele termina com o fim da grande tribulação, com os eventos que vai acontecer na grande tribulação. Começando pelo arrebatamento da igreja, o livramento dos crentes do presente momento que se instalará no mundo. E você está vendo como se mobiliza o mundo atualmente. Mas para você se livrar deste período de terror, você precisa ter Jesus. Aceitá-lo como seu Salvador. Estar ciente das suas obrigações. Ter o seu nome escrito no livro da vida, para que possa garantir o livramento do Senhor. Para os judeus, não. Para os judeus não esperam a vinda de Jesus neste tempo. Portanto, há muitos vídeos e muitas explicações, mas nem todos estão dizendo a verdade para este momento. Você é cristão? Precisa ficar na palavra de Deus. Você é judeu? Precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Quem são os judeus? Judeus é judeus e todos os demais povos são gentios. Isso é importante notar, segundo a palavra de Deus. Quero terminar agradecendo a Deus pela sua presença aqui, ouvindo a palavra de Deus. Quero te agradecer. Participe, pergunte, diga alguma coisa que você não entendeu. Deus tem sempre o melhor para nos orientar. Eu vou ficando por aqui, desejando a você que a palavra de Deus tenha lugar no seu coração. Até
até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir.